Olá, sejam bem-vindos ao programa Viver com Saúde. O nosso programa é transmitido pelas multiplataformas da Igreja Cristã Maranata. O tema de hoje é desenvolvimento da fala e a nossa convidada é a fonoaudióloga Raquel. Raquel, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Então, Raquel, no programa anterior, a gente vinha falando um pouco sobre o momento do desenvolvimento da fala, do início, quando a criança começa a falar. E aí, se você puder dar uma rebobinada um pouquinho nesse assunto para a gente poder conversar ainda um pouco mais sobre isso. Olá, você que está nos acompanhando. O programa anterior nós falamos, a questão do teste de linguinha, orelhinha, desenvolvimento da fala, amamentação, e aí a fala, que é um momento tão esperado, não é mesmo? Sim. A ouvir uma mamãe, um papai. E a gente tinha comentado que primeiro a criança vai balbuciar no mamá, papá, e aí ela generaliza tudo, chama tudo da mesma forma, e depois ela começa a falar cada palavra para um fim, certo? E a gente tem os marcos do desenvolvimento da fala, para cada idade, para cada mês. Se o seu filho não está acompanhando esses marcos, eu dei até aquela dica de olhar a caderneta da vacina, que tem lá as orientações, para a gente tomar cuidado com o que a gente vê nas redes sociais, que muitas vezes a gente pode ver um vídeo de alguma criança que está falando tudo com 1 ano, né? Ah, meu filho não fala aquilo ainda. Calma. Outra coisa muito importante saber é que estudos mostram que é comum a menina se desenvolver mais rápido do que o menino. Muitas vezes você olha na igreja, um menino de 1 ano e uma menina de 1 ano. A menina já tá tagarela, já fala, vestida, a roupa, e o menino tá todo tímido, não fala muitas coisas. É comum. Só que o que devemos atentar é referente ao estímulo de qualidade, né? A gente evitar o uso de telas excessivas, né? O que foi dito no programa anterior, e ficar atenta à comunicação dessa criança. Pois, se tiver com atraso de fala, que mesmo depois de uma intervenção de um profissional, os pais ali, junto, trabalhando, estimulando a criança para que ela consiga falar da melhor forma possível, essa fala não venha fluir com naturalidade ou com muitas trocas, né? O que a criança acaba fazendo é algumas trocas, o que é mais fácil de se falar. Ou ela vai adaptando. Eu não consigo fazer o som do R, né? Muitos pais ficam preocupados com o R. Sim. E o R é um dos sons, é um dos fonemas da língua, né, portuguesa, que é lá no final. A gente tem ali, quando começa ali com os 2 anos, o R, né, vem lá perto de 4 a 7 anos. Mas a gente vai esperar, Ariela, até 5, 6 anos? Isso. Não faça isso. Não precisa esperar 5, 7 anos para procurar um fonoaudiólogo. Não, mas a criança só vai estar falando perfeito com 7 anos. Não, tem criança com 4, 5 anos que está falando perfeitamente, até palavras que a gente, nem nunca utilizou e essa criança está utilizando. Então, a gente tem que procurar, sim, um profissional o quanto antes. Ali, a gente fala da intervenção precoce, com 2 anos, nem que seja para uma avaliação, uma orientação profissional, para que o seu filho consiga se desenvolver da melhor forma possível. Muitos pais ficam preocupados. Como é que eu vou colocar meu filho na creche se ele não consegue contar? Às vezes o filho está fala, mas não consegue contar o que aconteceu no seu dia, né? O que você fez hoje? O que aconteceu? E a criança ainda não conseguiu essa habilidade de contar o seu dia a dia. E que também é muito importante, né? Essa fala para se comunicar de como é que está sentindo, o que aconteceu. E aí o fonoaudiólogo consegue ajudar, né, a sua criança nesse processo. Então, e aí assim, você falou que é comum as crianças trocarem letras, né? Às vezes pelo que é mais fácil ou por algum outro motivo. O que o pai deve fazer? Porque isso gera preocupação. Uma dica muito interessante para os pais, né? Os sons, né, mais fáceis de se falar, normalmente criança, que eu falei do má, do pá, são sons que a gente diz ser bilabiais, que é o movimento dos 2 lábios para sair o som. O b, o p, o m, tá tudo aqui na frente. Agora, sons que envolvem mais movimentos de língua, por exemplo, o LH, o L ou o R, né, que são sons que a gente fala da glotis, glotais, do R de rato, ou o R mais difícil, aquele que todo mundo assim, nossa, minha criança não fala esse, que é o do arara,
que é um movimento mais fino da língua. Sim. Muitas vezes a criança não percebe que a língua tem que mexer para falar. A gente fala no automático, a gente nem tá percebendo como é que tá saindo a voz ou não. Os pais podem fazer o quê? Na hora que for brincar com seus filhos, né? Tem o gosto da criança por algum brinquedo, que seja um carrinho que faz vrum, vrum. Fazer sempre o mesmo som para aquele brinquedo. E, por exemplo, e mostrar para a criança, né, como é que a boca mexe. Na verdade, o pai vai ter que primeiro perceber, né? Se ele não tiver uma orientação do profissional, que é o indicado, né? Ele se perceber, mas espera aí. Como é que eu faço esse som? Como é que você vai explicar para o filho como é que fala se nem você está sabendo? Se posiciona na frente do espelho e verifica. Deixa eu ver aqui o V. O V é o meu lábio inferior com o dente aqui, superior, mordendo. Tem vídeos na internet também, né, explicando musiquinhas que as crianças gostam, bem simples. E aí tem até uma melodia ou um ritmo, uma velocidade mais lenta, porque hoje a gente está acostumado a ver tudo muito rápido. É verdade. Não tem lá no YouTube só, não quero ver essa entrevista mais rápido, bota no 2 vezes para ir mais rápido. Não, vamos mais devagar, mas não é para falar tudo silabado bem devagar. É só para a criança começar a perceber o som que ela não está fazendo. E aí a gente pode utilizar esse som ou escolher uma palavra que a gente vai utilizar na brincadeira várias vezes. A gente não vai ficar repetindo, assim, incessantemente sem sentido. É para brincar, por exemplo. Que pé bonito, por exemplo, um bebezinho, vamos pensar, né? Sim. Quando ele tá ali aprendendo a falar, ele tá no banho. Que pé bonito! O pé de chulé! A gente pensou numa palavra pequena, a gente diz, né, um monossílabo, que é o P, que é um som que normalmente a criança já consegue fazer, que envolve aqui, né, o bilabial, Sim. pé, com uma vogal, que a vogal é os sons que saem sem nenhum empecilho, eles saem puros, né? Que pé bonito, pé de chulé. Eu vou pegar o seu pé. E aí você estende um pouquinho mais esse som e escolhe os momentos para fazer aquela brincadeira. Então, toda vez que ele for tomar banho, eu vou brincar daquela forma, utilizando várias vezes aquela palavra. A gente escolheu uma palavra e vai trabalhar com aquela criança. Uma palavra que seja útil, né? A gente não vai trabalhar uma coisa que para criança, para que eu vou usar essa palavra, né? Às vezes é muito importante para você que a criança fale água, quero água, mas ser água, o G é mais difícil, né? E aí a gente pensar numa coisa mais simples para a criança sentir, não, eu consegui, e continuar, porque ninguém gosta de fazer aquilo que tem dificuldade. Não estou falando só as crianças, eu sei que você aí em casa tem as suas dificuldades e você não gosta de ser avaliado e submetido àquilo que você tem dificuldade. A mesma coisa são as nossas crianças. Então, a gente tem que ter a sensibilidade de, ela está com essa dificuldade, eu não vou forçar, e sim, vou tornar agradável. Sim, na brincadeira. E natural, na brincadeira. Muito bom. E no caso de gagueira, quando a criança está gaguejando, o que deve ser feito? A gagueira você tem que levar, claro, num profissional, né, no fonoaudiólogo para avaliar, mas existe basicamente 2 tipos de gagueira. A gagueira do desenvolvimento, que é comum nas crianças, já que, às vezes, primeiro, né, elas compreendem muito bem, mas elas têm dificuldade de pronunciar, né? Ou senão tem várias ideias geniais, mas para sair tudo de uma vez quer falar muito rápido, né? Sim. E aí, às vezes, eu falo com uma família, você tem certeza que na casa de vocês ninguém fala rápido? Não. Tá todo mundo falando alto, tá todo mundo falando rápido. Você acha que seu filho vai falar devagar? Sim. Não vai. Então, primeiro, todo mundo da casa, ou quem convive com a criança, seja os avós, né, vão falar um pouquinho no ritmo mais devagar. No caso, quando essa criança, né, tá muito acelerada, ou senão ela tá gaguejando demais, porque às vezes ela tem uma dificuldade dessas trocas, desses sons, ou senão ela tem muita coisa para dizer e na hora de falar junta tudo e vai muito rápido. Ou senão pode acontecer também envolvendo questões psicológicas, né? Sim. Eu tô com medo, ou eu tô com medo do erro, eu não quero errar, mas já sei que vai acontecer o erro, e a criança acaba segurando aquele som para sair a palavra completa, né? A gente fala que é a gagueira do desenvolvimento, que é comum acontecer em algumas crianças, normalmente com maior frequência no público masculino, né? Nos meninos, mas
com o tratamento adequado, né, e o desenvolvimento esperado, essa criança vai conseguir evoluir. É importante procurar um profissional, muitas vezes você fala assim, ele vai crescer e vai melhorar, o irmão dele foi a mesma coisa. Por quê? Essas crianças têm meios sociais, né, vão para a igreja, vão ali para os parquinhos, vão para a escola, e essa criança que fica gaguejando, ela pode sofrer, sim, algum bullying, alguma discriminação, pelo fato da fala dela ser daquela forma. Então, procurar um profissional vai agilizar esse processo, porque você vai ter informação. Mas também existe a gagueira, que é genética, que é própria da família. Quando você faz uma anamnese, a gente fala, né, a entrevista, né, quando você chega no profissional, que ele vai perguntar como é que foi a gestação, o início, a introdução alimentar, vai perguntar tudo do seu filho, ele vai perguntar, tem alguém na família que tem gagueira? E se você verificar, o meu irmão tinha, o meu irmão tem, e aí, se você for verificado que, passou o tempo do desenvolvimento, houve o tratamento e não houve uma melhora, assim, 100%, então é uma gagueira que é, né, genética. Sim. Mas, tem como tratar? Tem. Só que muito importante, não tem cura, tem como tratar. Como é que é o tratamento? O fono vai passar as técnicas, seja de respiração, de oratória, para falar mais pausado, né? Saber quais são os gatilhos, né? O que vai fazer começar a gaguejar? Quando eu tô nervoso, ou quando eu falo em público, ou quando eu tenho que olhar para alguma câmera e eu começo a travar. Aí o fono, às vezes o trabalho junto com a psicologia, né? Vai analisar, olha, realmente, junto com a pessoa, né? Os momentos que você vai, né, gaguejar são esses. E vai utilizar de técnicas. Sim. Cresci, sou um adulto. Não, aí assim, o tratamento tem um tempo, né? E aí você vai carregar isso junto com você. É tanto que você pode observar que pessoas que você trabalha, ou até mesmo dentro da igreja, alguns momentos que a pessoa tá mais emocionada ou tá nervosa, você percebe alguma mudança naquela voz. Na voz comum dela eu não vejo isso, mas no momento específico aquilo acontece. Ele é genético e não tem cura, mas tem tratamento. Muito bom. E tem pessoas que têm dificuldades de pronunciar algumas palavras, algumas sílabas, alguns sons. O que seria isso? Essas dificuldades, né, pode ser referente a algumas questões anatômicas, né, como a gente falou no programa passado, seja a língua, que é uma língua presa, ou pensando assim, nasceu com a língua presa e não mudou nada, né, a anatomia dela continua a mesma de língua presa. Pode acontecer adaptações, é quando a gente joga a língua para outras regiões, né, a gente fala, né, o nome técnico ceceio, quando a língua, a gente joga ou a língua para os lados, para falar para os lados, ou joga a língua muito para frente, quando a pessoa fala e você vê a língua dela o tempo todo. Isso são adaptações que a pessoa fez. Ela tá falando? Tá falando. Só que ela fez adaptações, né? E aí o som não soa tão agradável quanto uma fala, né, dentro da normalidade. É o que a gente fala. Se você não operar, tem as consequências. Né? Todos vão se adaptar. E essas adaptações podem trazer alguns prejuízos. Seja assim, no ouvir melhor, né? Tem gente que fala assim, não entendo nada que você fala, né? Às vezes a forma com que a voz, né, que a fala está sendo projetada. Se a pessoa joga muito pro nariz, se a pessoa joga muito o som lá para trás, e às vezes ela nem percebe isso. É verdade. Né? E aí a ajuda de um profissional para adequar melhor essa fala, né? Em questão de trocas, envolve muito desse processo, né, do aprendizado. Entendi. E existe algo que a gente ouve falar sobre a apraxia de fala. O que seria isso? Tem alguns tipos? É uma doença? O que é? A apraxia de fala pode ser diagnosticada na infância, né? O fonoaudiólogo é um dos profissionais qualificados para fazer esse diagnóstico, que envolve uma desordem motora, neuromotora, né? A criança compreende tudo, ela ouve bem, compreende tudo o que está passando, aí você pergunta para ela, está compreendendo o que você está falando, só que na hora dela falar, né, que a nossa fala envolve a parte neurológica e o ligar com os músculos da fala, né, a língua, a bochecha, os lábios, na hora dela falar, não sai a precisão articulatória que a gente precisa, né? Ela tenta falar uma palavra, na cabecinha dela, ela está falando igual a gente. Entendi. Igualzinho, mas ela não entende que ela não está falando igual a gente. Você pede para ela repetir, ela vai repetir da mesma forma, achando que está falando igual eu e você, e não está. E isso acaba trazendo muita frustração para essa criança. Sim. Quando ela começa a perceber que ela não está conseguindo falar igual a gente.
Porque para ela tá falando igual, mas os músculos não estão seguindo o comando adequado. Entendi. A apraxia de fala também envolve, né? A gente fala na infância, mas também pode seguir, porque também não tem cura, mas tem tratamento, seguir a vida adulta. Envolve não só a fala, mas o movimento do corpo como um todo. Às vezes, né, fazer mais movimentos com as mãos, os braços, alguma atividade física que envolve o corpo como um todo. A criança não tem muita coordenação motora, esse é o termo, né? Tanto a coordenação motora fina, que a gente fala da fala, da escrita, ou a grossa, como correr, pular, fazer tudo ao mesmo tempo. Tem criança que consegue correr, Sim. pular, brincar. Desculpa. A criança com apraxia não vai conseguir, ou se consegue, vai ter muita dificuldade. E o gasto energético, e até mesmo do todo, é cansativo para ela. Então a criança vai falar assim, não, tá muito difícil. Normalmente, as crianças com apraxia de fala, os pais reparam primeiro num atraso de fala. Que a gente estava comentando do atraso de fala. Sim. Mas por que procurar um fono ou um profissional? Por isso, você como pai pode não saber a origem daquilo. É só um atraso de fala. A maioria das pessoas fala, não, deixa dar 5, 7 anos que ela vai falar. E se der 5, 7 anos, essa criança não falou ou não conseguiu falar? A gente tem a parte, né, neurológica, que a gente fala das crianças, né, que é muito boa até ali os 2, 3 anos de idade, né? Sim. E depois começa a diminuir essa proliferação dos neurônios, né? E se a gente começar o tratamento quanto antes, melhor. Com certeza. Pensando não só na comunicação da criança, porque ela ter um direito de se comunicar, Sim. mas também nesse boom que a criança tem, né? O boom do desenvolvimento é nessa época. A gente vai perder o melhor momento. Não podemos perder. Não podemos. E aí a apraxia de fala, normalmente a criança tem dificuldade até com as vogais. As vogais que são mais simples, né? A, E, I, O, U. Ela tem dificuldade, ou as crianças abrem muito a boca para falar, ou não consegue nem fazer o movimento adequado, né? Ela tem dificuldade muito na prosódia. O que é prosódia? É o ritmo. Por exemplo, se eu faço uma pergunta, como você está? Você entende. Agora, a criança com apraxia não consegue fazer essa entonação de voz. Entendi. Parece um robozinho falando? Aham. Muitas vezes as pessoas, assim, a criança está com muita dificuldade. E aí não tem dimensão disso. Que a criança compreende tudo, mas com a apraxia de fala. Sim. Mas tem essa dificuldade na pronúncia. E o tratamento adequado, né, no caso da apraxia de fala, é um tratamento contínuo e intenso. E é literalmente no que a criança tem mais dificuldade. E aí, quem gosta de lidar com aquilo que tem dificuldade, né? Sim. E aí, a criança pode até falar assim, não quero. E aí, cabe cada profissional, né, trabalhar com a criança, envolvendo ela. E a família também, porque são estímulos, estímulos, de estímulos, estímulos. Eu já tive paciente de ficar um ano todo a gente trabalhando as vogais. Depois, o ano todo trabalhando o P e o B. E assim, é muito custoso, mas quando o resultado vem, flui. E é muito gratificante para a família. Tem pacientes que, assim, até no nosso meio, que, assim, as igrejas, né? As crianças são geradas no nosso meio, que acompanham esse processo, ficam maravilhadas, né? De ver a bênção do Senhor, né? Porque o profissional tem a técnica, mas quem tem, né, todo o domínio de tudo é o Senhor. É verdade. E quando a mão do Senhor está presente, um profissional qualificado e a família envolvida, há uma grande bênção, né? É verdade. É o que eu falei, não tem cura, mas o tratamento e a vida, a qualidade de vida dessa criança é muito grande. Muito bom. Então, uma coisa que você tem falado, eu queria que você falasse um pouquinho mais do papel da família no tratamento, no acompanhamento da criança. A gente sabe que em vários lugares do Brasil e até do exterior, às vezes as pessoas não têm acesso a todos os recursos, mas a família tem um papel muito importante, né? Na percepção da audição da criança, na percepção da fala da criança, não é isso? A família é o centro de tudo, né? A família vai ser a primeira que vai perceber que tem alguma coisa diferente. A família vai ser a primeira a se incomodar. A família vai ser a responsável de levar essa criança à presença do Senhor, né? Sim. Vai ser a responsável de ensinar essa criança. E aí é todo cuidado, porque muitas vezes a família quer dar o melhor, todas querem dar o melhor, né? E o melhor está dentro da família.
né? A família se envolver mais, de estar mais presente. Nós todos sabemos que precisamos trabalhar, né? Para ter o sustento do nosso lar, colocar as crianças na escola, mas ter um momento de qualidade com o seu filho. Separar o momento do seu dia para você ser só você e a criança. Não é aquele momento de fazer o dever de casa, né? Não, vamos sentar aqui para todo mundo fazer o dever de casa. Muitas famílias hoje têm hoje o comodismo de botar a criança o dia todo na escola. Mas não, vamos pensar você lá no interior do Brasil, que não tem nada disso, a sua criança e você. Você vai ensinar para ela de acordo com o que você tem de costume, do seu eu, daquilo que você acredita nas bases do Senhor, e aos poucos ensinando a criança, mas sempre sentada com ela ou brincando com ela. Muito importante essa ideia do olho no olho, pensando aí no desenvolvimento auditivo da criança, ainda quando bebê, trazer estímulos auditivos, conversar com a criança. Acho muito engraçado isso, Ariela. Os pais entenderem que a criança já está ouvindo, né? De 18ª a 20ª semana, dentro da barriga, ela já estava ouvindo. Então, ao nascer, você pode conversar com a criança tranquilamente. Quando você for fazer qualquer coisa, trocar uma fralda, dar, né, ali o de mamar, a mãe, conversar com a criança. Porque ali ela já vai ter os estímulos auditivos e aos poucos vai vir a compreensão. Porque até o tom de voz, quando você vai falar com carinho, com amor, com mais afeto, é diferente quando você vai fazer uma repreensão, vai falar uma voz mais firme, e tudo tem que estar bem claro. Porque você não tem como, né, pensando no estímulo auditivo, a criança compreende. Como é que você vai chamar a atenção de uma criança rindo? É verdade. Não é verdade? Isso certeza. tudo desde o bebê. Tudo tem que ficar claro, distinto para a criança. A criança está ali ouvindo a voz da mãe, ouvindo os louvores, né? Ouvindo a voz do pai. Ela começa a perceber os sons no ambiente. Aí ela começa a lateralizar, a virar a cabecinha para onde é que vem o som, a perceber se existe um som ou se não existe um som. Depois, de quem é esse som? Essa voz é do meu pai? Essa voz é da minha mãe? O que significa esse som? Ah, minha mãe está me chamando para comer. Ah, esse som é o som que meu pai bateu na porta, que ele está chegando, é a buzina do carro. Sim. Entendeu? E começar a trazer a criança para essa realidade. Ou se não, se você mora num lugar que passa um avião, aí você para tudo e fala, "Ah, você viu?" E aquele momento que você para tudo e a criança tem um som diferente. Sim. É isso o momento de qualidade, né? Pensando no estímulo auditivo para essa criança. E essa distinção, né, das vozes, da criança entender o que é uma voz de carinho, uma voz de chamar atenção. Isso tudo influencia, né, nessa parte da linguagem, da comunicação, da fala dessa criança. Muito bom. Raquel, eu te agradeço muito por mais uma vez você estar aqui com a gente, explicando sobre a fala, sobre a audição. Isso é muito importante para nós, muito importante para vocês também, telespectadores, que fiquem atentos à audição, à fala. Depois nós vamos tentar gravar novos programas, tem muito assunto para a gente falar sobre isso. Muito obrigada, Raquel. Obrigada, Ariela. Continuem assistindo o nosso programa, participem conosco, mande os seus comentários, os assuntos que vocês querem ouvir, que nós vamos atender. Tá bom? Um abraço a todos.